especialista em gestão, sou vice-presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos e diretora associada da LATS, Latin America Talent Services. Estou aqui para falar com vocês hoje sobre um tema super importante e nunca como antes tão atual. Vamos falar sobre gestão das emoções no ambiente corporativo? Isso mesmo. E ele é também o título do livro em coautoria que a gente tem aí como coordenadora dessa obra incrível, a Silvia Queiroz, pela editora Literary Books. Cada coautor escreveu a partir de uma perspectiva da gestão das emoções. E eu escolhi, pelas minhas experiências em tantas empresas que eu trabalhei, como a Procter, a PepsiCo, a Volkswagen Audi, o Grupo Pão de Açúcar, a Ipsos, trabalhando então em empresas nacionais, multinacionais, americanas, alemãs, francesas, familiares. Todas elas tinham coisas em comum, como a questão da dificuldade de lidar com as emoções. Nos dias de hoje, mais ainda, onde essa pandemia, essa quarentena nos faz repensar a importância das emoções no nosso dia a dia. Então eu escrevi um diagrama, criei isso a partir de todas essas experiências, e ele fala dos 4 E's das emoções. Eu trago essa perspectiva a partir do que eu acredito que são os diferentes papéis que a gente exerce no ambiente de trabalho. Na vida, de forma geral, nós temos vários papéis, né? Papel de pai, de mãe, papel de profissional, de cidadão, de vizinho, de amigo, de sobrinho, de tia. Quantos papéis nós temos, não é verdade? Na empresa não é diferente. Às vezes a gente chega achando que é só um papel, que é aquele representativo do nosso cargo, né? Ah, sou gerente, sou diretora, sou analista. Mas, na verdade, nós temos mais que um papel. Então, o primeiro deles que eu quero dizer é o papel do indivíduo. E se tem alguma coisa que representa fortemente o indivíduo, é o seu próprio ego. Então, o primeiro E é o ego do indivíduo. Temos várias pesquisas mostrando qual é o impacto negativo quando um ego desequilibrado está em ação na tomada de decisão nas grandes corporações. Eu imagino que você já tenha vivido várias experiências em reuniões onde você percebe que o ego chega primeiro de alguns indivíduos, não é verdade? Então, a gente acredita que equilibrar esse ego vai trazer muitos benefícios, não só para o indivíduo, mas para as pessoas com quem ele convive e também para a organização. O nosso segundo E é um papel bem interessante que às vezes a gente esquece que a gente exerce. Sabe que papel é esse? É o de par, é de um colega de trabalho. Às vezes a gente pensa só em nós, mas quando a gente percebe que o humor do outro, o que o outro faz, o que o nosso colega, o nosso par age, o seu comportamento, a sua atitude impacta no nosso humor. A gente está falando então dos estados emocionais dos pares. Esse é o nosso segundo E. Sabe por quê? Porque se um par está bem, está num dia bacana, a gente também pode ficar bem e se contagiar emocionalmente com esse seu comportamento. No entanto, você deve ter tido experiência de lidar, por exemplo, com pessoas mal-humoradas, pessoas pessimistas, e você fala assim, nossa, que energia ruim esse ambiente tem, não é verdade? Essa questão dessa energia, que às vezes a gente nem sabe dizer exatamente o que é, uma sensação esquisita. Às vezes a gente chega em casa com uma dor no corpo, às vezes é uma dor de estômago, às vezes é uma dor de cabeça, uma dor nos ombros, a gente nem sabe direito. Mas o ambiente, ele traz para nós reações que são reflexo dos comportamentos dos colegas. Da mesma forma, se for positivo. Nós temos histórias, acho que vocês já viram essa também, eu acho bem legal para contar. Tem um case específico de uma pessoa que estava rindo sozinha dentro do metrô. E na verdade ela começa a gargalhar. E de repente um começa a ver, outro começa a ver e tá o vagão inteiro gargalhando. Já aconteceu isso com você? É isso, a gente está chamando de contágio. O que a gente quer dizer é que o contágio pode ser positivo ou negativo. Então, no seu ambiente de trabalho, como é que você representa um papel que está ajudando ou prejudicando as pessoas com quem você se relaciona? Nos dias de hoje, com a pandemia, o nosso ambiente corporativo tem sido muito mais virtual. E esse ambiente virtual também contagia. A forma como você conversa, como você participa das reuniões.
Hoje em dia não dá mais para ver tanto, né, a questão do reflexo do corpo. O corpo fala, na verdade, está um pouquinho mais limitado. Nem todo mundo usa câmera quando vai participar de uma reunião virtual, mas a gente já sabe qual é o humor, qual é a intenção, como as pessoas chegam para essa reunião. Então, cuidado, pense um pouquinho em como você está agindo e que influência você tem levado para os ambientes onde você tem convivido, com quem você tem aí se relacionado coletivamente. Então, se no primeiro a gente tem o ego do indivíduo, no segundo, o estado emocional dos pares, eu quero trazer agora, sem dúvida, para uma figura super importante em qualquer situação, que é o líder. A gente sabe que o tom que o líder dá para a sua equipe, para a sua organização, faz toda a diferença no engajamento, na motivação e nos resultados da organização. Então, o terceiro E, eu digo que um líder espiritualmente saudável é um líder emocionalmente maduro. O que eu quero dizer com isso? Espiritualidade não tem a ver com religião, mas sim com valores, com princípios que eles acreditam que vão fazer a diferença. Que tipo de valores a gente está vendo hoje, por exemplo? Valores como colaboração, valores como empatia, compaixão, qualidade, excelência no que faz. Um líder que tem um sentido de vida, um significado de vida, que sabe qual é o seu propósito, sua razão de ser, não só como profissional, mas na vida. Ele leva esses princípios para onde ele vai. Então você pode ver, pode perceber, um líder espiritualmente saudável, ele sabe lidar melhor com as suas emoções, ele sabe lidar com o outro melhor, ele sabe levar a sua organização de uma forma muito mais inspiradora. E quem é que não precisa de inspiração hoje em dia, não é verdade? Num mundo que a gente vive com tantas dificuldades, com tanta falta de exemplo e de referenciais, quando a gente encontra um líder inspirador, a gente sabe que tem um senso maior ali por trás. Um senso de vida aqui, um senso de sociedade, de sustentabilidade e de impacto de forma muito mais ampla. Então a gente tem o primeiro E, é o ego do indivíduo. O segundo, estados emocionais dos pares. O terceiro é um líder espiritualmente saudável e emocionalmente maduro. Para terminar o nosso 4E, a gente acredita que para fazer tudo isso acontecer, a gente precisa dos encorajadores da humanização no ambiente de trabalho. Esse E de encorajar a humanização, gente, é de verdade pensar se tem alguém que levanta a bandeira do dinheiro, do resultado, do lucro, geralmente não, né? É a área financeira. Do cliente, do produto, o marketing faz isso. Da qualidade, da excelência, a área de operação, de logística e assim vai. Então tem que ter na empresa alguém que levante a bandeira das pessoas. Geralmente, em empresas estruturadas, essa figura está na área de recursos humanos. Quando não tem recursos humanos em empresas menores, geralmente um diretor administrativo, financeiro faz esse papel, ou até mesmo em startups ou em empresas menores, o próprio dono da empresa cuida disso. E se não cuida, precisa cuidar. Porque empresas que têm a sua emoção mais trabalhada é porque tem alguém que levanta a bandeira desse tema. No passado era muito difícil a gente falar, vamos falar sobre recursos humanos, geralmente era só sobre, vamos falar sobre seleção, sobre treinamento, performance, avaliação, remuneração, etc. Hoje em dia precisamos falar de emoção. Mais do que nunca, em momentos de pandemia nunca antes vistas, as pessoas estão emocionalmente abaladas. Existe sim uma ansiedade, existe uma preocupação, existe medo. E esses temas não eram falados dentro da organização antigamente, mas hoje é necessário. Então essa obra literária vem para ajudar os profissionais a entenderem e a falarem um pouquinho mais das emoções de forma organizada. Nós pretendemos, com esses 4 E's, ajudar as empresas a implantarem a gestão das emoções de uma forma que vai trazer mais humanização nos ambientes de trabalho e, consequentemente, mais satisfação. Colaboradores mais humanizados, mais satisfeitos, trazem melhores resultados para si, para a família, para os clientes e para a comunidade como um todo. Eu espero que vocês possam contar comigo para a gente construir aquele ambiente de trabalho que a gente realmente tem orgulho de falar, que a gente trabalha, que a gente possa construir aí um mundo melhor para todo mundo. Eu desejo para vocês muita saúde emocional.